Olá! E aí? Já fez as aferições? Agora a gente vai fazer o nosso ensaio diagnóstico famoso selo de gesso. Para fazer esse selo de gesso, você vai precisar desse kitzinho aí, ó. Uma caneta de tinta permanente, essas canetas de marcar CD mesmo, sem problema algum, tá? Você vai precisar de fita crepe, onde você vai fazer o guia do selo de gesso, vai fazer a anotação de data e hora. Luva, para você que possa ter uma alergia com gesso, para você mulher que aí tem uma unha pintada, não pode perder essa elegância, é sempre bom estar prevenido. Uma espátulazinha simples, de patê mesmo, normal. Eu costumo separar duas porções de gesso, mas eu uso muito pouco, na verdade, utilizo muito pouco gesso. Um potezinho, pode ser aquele pires de vaso, de planta, tá? Serve muito bem. E água, que não é água mineral, tá? É água torneral. Eu uso essa garrafa mesmo só para andar comigo, um recipiente aí para a gente poder executar a nossa mistura do gesso, tá? E a gente faz a nata. O que a gente tem aqui é a nosso simulado de fenda, né, de trinca. Você já fez todas as aferições, já utilizou o paquímetro, já sabe a profundidade, sabe a largura da fenda. E agora você quer saber se ela é uma fenda ativa ou estática, tá? Você quer saber se ela está oscilando ali para cima, para baixo, abrindo, fechando. E o que você vai fazer? Vai usar o selo de gesso. Bom, como início dos trabalhos, você vai fazer a sua anotação de data e hora em qual você está fazendo esse selo e vai fotografar essa situação, tá? Então você adesivou aí e vai começar a fazer a mistura propriamente dita do selo, a mistura do gesso, tá? Essa mistura, você vai entender o seguinte, vai utilizar muito pouco gesso e muito pouca água. Você vai achar aí a textura do gesso de uma nata em que ela não vai escorrer da espátula. Quer ver? Vamos ver aí como que a gente faz. Bom, pouquinho de gesso, você pode ver aí uma porção aí, duas tampinhas, não mais que isso, é a gosto, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma receita, é a gosto de uma quantidade pouca, aí duas tampinhas de pó de gesso e uma tampinha de água. Você vai fazer essa mistura até você alcançar essa textura da massa. Tá vendo? Ela não cai da espátula. Tá? Então, essa nata de gesso é o que vai fazer o selo para você. De uma extremidade à outra da fissura, você vai passar essa nata, tá? E depois, posteriormente, você vai arrancar a fita crepe de uma das extremidades para que a fita crepe não cause o descolamento desse gesso aí por questão do adesivo da fita. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! O que você vai fazer agora? Você vai repetir um pouco mais abaixo, tá? Que você consiga tirar na mesma foto, óbvio, mais um selo. Então vamos fazer mais um selo na parte inferior aí desse nosso simulado de fissura, de fenda aí, de trinca, tá? Olha lá, eu faço o canal, né? Eu faço o guia, as guias com a fita adesiva. Ainda em tempo de manuseio do gesso, eu aplico o nosso segundo selo e retiro toda a fita crepe, tá? E aí ele faz esse risco aí, essa liga de um lado a outro da trinca que a gente tem como exemplo. Tá? Este é o exemplo que eu quero mostrar para você de estática, de uma fenda, de uma fissura estática. E vou mostrar para vocês agora também uma outra situação, como a gente quer ver quando a fenda, quando a trinca, ela está ativa. Então a gente vai pegar o nosso segundo modelo de trinca e vamos aplicar novamente o selo de gesso. Mais uma vez, a gente faz o registro, propriamente dito, data e hora, e aplica de novo o segundo teste desse selo de gesso. Tá? O procedimento é o mesmo. Eu quero atentar vocês o seguinte, olha, essa dica é interessante. O gesso ele tem um tempo de trabalho relativamente curto. Tá? Você vai poder trabalhar com esse gesso
uma casa aí de 10 minutos no máximo, depois ele já começa a endurecer muito, ele já não serve mais para fazer a liga entre as extremidades da trinca que você quer fazer, o seu ensaio diagnóstico, tá bom? Então, mistura pouquinho, se você vê que ele endureceu muito, faz um outro para manter a qualidade do selo. Quando você for aplicar essa nata de gesso, entenda o seguinte, você não vai preencher a fenda com o selo, com o gesso. Você vai fazer uma ligação. Lembra do ensaio que eu fiz, que teve a ligação capilar do fio de tinta de um lado ao outro da fenda? É parecido com isso que você vai fazer com o gesso. Você vai ligar o gesso de um lado ao outro sem tentar fazer o preenchimento da fenda. Só vai fazer aquela nata, fazer como se fosse uma ponte de um lado a outro, tá? E aí você vai entender a oscilação, se a fenda está estática ou está dinâmica, tá bom? Tá aí, olha aí. Foi feito os 2 selos e agora a gente vai esperar secar aí por 2 dias e vai retornar ao local da vistoria para fazer de novo o relato fotográfico. E isso aí tem que estar na ordem de custo aí, tá bom? Vamos dar uma limpadinha aqui nas coisas e retornar daqui 2 dias, tá bom? Vamos ver o que acontece? Vamos lá. É isso aí, ó. 2 dias depois, eu tenho aqui os nossos 2 modelos, o gesso já está seco, já identifiquei a nova data de vistoria, o horário de vistoria, já tirei a minha fotografia, já está registrado para o laudo que eu vou voltar para o escritório e vou terminar esse documento. E aqui eu tenho o nosso primeiro modelo. Como você pode observar, o gesso ele não fissurou novamente, tá? Então aqui eu tenho uma fenda estática, ela não está movimentando mais. E o gesso me provou isso, tá? Então, a partir deste momento, se for objeto do contrato, você já pode indicar uma solução de correção aí para esse tipo de fenda, tá? Você vai fazer um grampeamento, você vai fazer um preenchimento, etc. Nesse segundo exemplo, eu quero mostrar para você o quanto é fácil quebrar esse selo de gesso. Então eu estou mostrando para você como se essa fenda, como se essa trinca fosse ativa, tá? Então a gente vai fazer uma leve pressãozinha nela, bem pequenininha, e você vai observar que ela vai trincar. Dá uma olhada. Olha aí, trincou já, tá? É uma leve pressão. O gesso ele tem uma característica de dureza muito alta. Como eu estou fazendo uma pele muito fina, ele vai trincar com facilidade, tá? Então, trincou o selo de cima, trincou o selo de baixo. Eu faço o destaque dessa trinca no selo e faço um novo registro fotográfico. E agora eu vou tentar entender o porquê que essa fenda, essa trinca, ela continua ativa, tá? Não adianta eu corrigir essa fenda, ela estando ativa, porque ela vai voltar a surgir novamente. Então eu preciso entender se está havendo um recalque de fundação, se está havendo uma trepidação por obra vizinha, um solapamento de solo, infiltração de águas no solo que está causando esse recalque também, ou excesso de peso da estrutura. Então, eu preciso entender o que está causando essa fenda, fazer a correção deste problema, para depois a gente indicar a correção da fenda. Senão, como fenda ativa, você vai corrigir hoje, amanhã ela vai aparecer de novo, ela vai surgir novamente, tá? Então, qualquer ação que você faça nela sem curar a causa, não vai surtir efeito algum sobre a ação. Então, isso fica claro tanto para você como para o seu cliente, para você informar o cliente da coisa como está. Então, nós temos aí os 2 testes de selo de gesso